Levanta a mão aqui quem sabe o que é biodiversidade. Bom, a biodiversidade é basicamente o conjunto de espécies que habitam a biosfera. É desde a grama no seu quintal até o cachorro na sua casa. E eu decidi falar sobre a proteção da biodiversidade porque uma biodiversidade forte e bem protegida só traz benefícios a nós, seres humanos, e ao planeta ao nosso redor. Organizações como o ICMBio estão lutando para salvar o planeta, para trazer para a gente um futuro melhor, porque, afinal de contas, o planeta está doente. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Preservação à Biodiversidade. Alguém aqui já ouviu falar do Chico Mendes? O Francisco Alves Mendes Filho foi um sindicalista e um ativista ambiental que lutou durante toda a sua vida para salvar as seringueiras nativas da floresta amazônica e os povos nativos do nosso país. Ele criou os empates, que é uma forma de luta pacífica que servia mais ou menos como forma de um escudo humano que a comunidade fazia para proteger áreas em risco de desmatamento. Em 1985, ele liderou o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, trazendo à tona a União dos Povos da Floresta, que é um documento que consta com a união de trabalhadores, seringueiros e indígenas para preservar tanto as seringueiras nativas da floresta amazônica quanto as reservas extrativistas indígenas. Ele também denunciava o constante massacre sofrido pelos povos nativos. Por causa de toda a sua luta, durante toda a sua vida, e por causa de sua carreira, tanto no âmbito social quanto no âmbito ambiental, ele ganhou um destaque e uma repercussão internacional, levando ele a receber o Prêmio Global da Preservação em 1990 da ONU. Ele não pôde efetivamente receber esse prêmio porque, em 1988, ele foi assassinado por donos de terra opositores à sua luta. O ICMBio recebeu esse nome em homenagem a Chico Mendes, por causa da sua luta desenvolvida durante toda a sua vida para salvar o nosso planeta. O ICMBio é responsável por promover o desenvolvimento ambiental e social e também por proteger o patrimônio natural. Eles administram as unidades de conservação, que são espaços naturais protegidos por lei, com o objetivo de salvar os ecossistemas, preservando a fauna e a flora. As unidades de preservação estabelecem as espécies em risco de extinção, tratam de espécies exóticas, restauram a fauna e restabelecem ecossistemas. Existem várias unidades de conservação no nosso país. Vocês provavelmente já foram em algumas, mas eu vou falar sobre duas que eu já visitei: o Parque Nacional dos Abrolhos e a Associação do Peixe-Boi. O Parque Nacional dos Abrolhos foi fundado em 1983 e ele possui 87.943 hectares, com um arquipélago de 5 ilhas. Uma delas é sob jurisdição da Marinha. E o Parque Nacional dos Abrolhos consta com a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul e do Brasil. Eu visitei o parque em dezembro de 2019, indo primeiro no Museu da Baleia, que é uma unidade do parque que é em Caravelas, na Bahia. Lá, eu pude aprender um pouco sobre a história do parque, sobre o que acontece no parque e sobre as espécies que vivem lá. No parque, eu pude conhecer espécies endêmicas como o coral-cérebro, que eu conheci na primeira vez mergulhando, e eu também pude visitar algumas ilhas, tanto de caiaque quanto a pé, já que em algumas ilhas a gente não pode entrar para proteger o ecossistema e não interferir no sistema biológico do ecossistema. É muito engraçado a gente visitar esse tipo de ambiente, porque ao visitar esse tipo de ambiente, a gente consegue ver uma coisa que a gente não vê no nosso dia. Um lugar preservado, um lugar sem ação humana. A gente está cercado de shoppings e indústrias, toda à nossa volta, e a gente não consegue ver o quanto um lugar sem o toque dos humanos pode ser lindo. Movendo para a Associação do Peixe-Boi, ela foi fundada em 2009 por ribeirinhos, em união ao governo e ao ICMBio, para proteger os interesses do mamífero marinho mais ameaçado do litoral brasileiro, o peixe-boi. Os ribeirinhos e a comunidade que está lá, ela vive da renda gerada pelo turismo ambiental que é promovido lá. O turismo ambiental promovido lá é uma oportunidade que a gente tem de conhecer o peixe-boi, além de gerar renda para essas famílias que tiveram interesse de ajudar esse animal. O passeio é de barco e é conduzido por 2 guias especializados. Lá, a gente pode visitar a área de conservação, que é onde o peixe-boi fica durante a sua estadia lá, para futuramente ser liberado para a natureza, onde o ICMBio realiza o seu monitoramento para ver se ele está se adaptando bem ou não. O lugar é sobre um mangue lindo, e lá a gente pode interagir com a comunidade e perceber a união de uma comunidade para ajudar um animal. E a gente pode também simpatizar e trazer um pouco disso para a nossa vida.
quantas pessoas ou quantos animais, quanto do nosso ambiente a gente poderia salvar se a gente se colocasse no lugar e se a gente pudesse efetivamente fazer alguma coisa por eles. O ICMBio tem um programa de voluntariado. O programa de voluntariado do ICMBio é uma chance de você exercitar sua cidadania, além de ajudar o ICMBio na sua missão, de promover o desenvolvimento ambiental, gerir e preservar o meio ambiente. O voluntariado do ICMBio é, acima de tudo, um ato de amor, solidariedade, respeito e doar o seu tempo para o que vai além de você. Se você tirar o seu tempo e conseguir olhar o site do ICMBio, lá vão ter várias oportunidades de organizações para você se inscrever e se voluntariar. Por exemplo, quando eu vi mais ou menos o site do ICMBio, eu pude ver algumas associações que me chamaram a atenção por serem muito próximas à nossa cidade. O Parque Nacional da Tijuca, que é dentro do nosso município, e o Parque Nacional de Teresópolis, que é bem perto daqui. Você, para se inscrever no voluntariado do ICMBio, basta você acessar o site, escolher uma das opções que te interessa, se cadastrar e se inscrever para você ver se você consegue uma vaga numa das organizações que você tem interesse. O mundo vai acabar em 2050. É o que cientistas e biólogos dizem. As mudanças climáticas, o aquecimento global, os buracos na camada de ozônio, extração de recursos naturais para mineração, para qualquer coisa, para extração de petróleo, para você fazer a roupa que está em você. Isso são jeitos que o ser humano, que a nossa sociedade insiste em ferir o meio ambiente. Felizmente, pessoas e organizações se responsabilizam e conseguem garantir, pelo menos, a oportunidade de um futuro melhor para a gente. A partir do voluntariado do ICMBio, você consegue ajudar o ICMBio na sua missão de promover o desenvolvimento ambiental, gerir o meio ambiente e, acima de tudo, proteger o patrimônio natural, que é nosso, que é de todos, que é desde o cachorro na sua casa até na grama do seu quintal. Apesar de tudo, a gente pode ver o quanto isso tem mudado a nossa sociedade. O quanto o voluntariado pode gerar para a gente um bem-estar, tanto nosso quanto das pessoas da nossa volta. A partir disso, eu posso afirmar, porque a proteção da biodiversidade é a manutenção da nossa casa comum. Obrigada. Beijo.